Bem-vindo às Backrooms. O que antes era considerado apenas uma lenda urbana, hoje é um mapa de sobrevivência detalhado. Relatos de sobreviventes revelam que essa dimensão paralela é dividida em níveis, cada um com sua própria ecologia, perigos e chances de morte. Hoje, o Escolha Terror recupera arquivos sobre os 10 níveis essenciais que você precisa conhecer. Do labirinto amarelo original ao abismo absoluto, vamos classificar as dificuldades de sobrevivência de cada um. Prepare-se. A qualquer momento você pode se deparar com algum destes níveis. O nível 0, The Lobby. Aqui é onde a maioria das jornadas começa e, infelizmente, onde muitas terminam. Imagine milhões de quilômetros quadrados de salas vazias, todas com o mesmo papel de parede amarelo monocromático e carpetes úmidos que exalam um cheiro de mofo. A dificuldade de sobrevivência é classificada como nível 1, estável e segura. Entidades são extremamente raras aqui, mas não se engane. O verdadeiro inimigo é o silêncio, quebrado apenas pelo zumbido ensurdecedor das luzes fluorescentes. O risco real é a desidratação e o colapso psicológico. Sem janelas, sem relógios e sem pontos de referência, sua imaginação começará a pregar peças em você após as primeiras horas. No nível 0, a sua mente se torna seu inimigo. Nível 1. Conhecido como Parking Lot, este nível se assemelha a um armazém industrial ou um estacionamento infinito de concreto. Aqui, a dificuldade sobe para nível 2, inseguro. Mesmo com uma grande quantidade de suprimentos como a água de amêndoas, o ambiente é instável. As luzes podem apagar completamente a qualquer momento, e é na escuridão que as coisas mudam. O risco não é mais apenas a sua mente. Entidades como os Duelers, Facelings e Skin Stealer começam a aparecer nos corredores mal iluminados. É um lugar de névoa persistente, e poças d'água podem esconder um perigo ainda maior. Lembre-se, se as luzes começarem a piscar, pare de procurar suprimentos e encontre um lugar para se esconder. Nível 2. Conhecido como Pipe Dreams, este nível é uma rede interminável de túneis de manutenção estreitos e claustrofóbicos. Aqui, o ambiente se torna hostil e a classificação é nível 2, inseguro. Paredes cobertas por canos de metal que exalam um vapor escaldante e tornam a temperatura quase insuportável, chegando frequentemente aos 100 graus Celsius. O barulho constante das máquinas e o chiado do vapor podem esconder os passos de quem te persegue. Diferente dos níveis anteriores, o risco não são as entidades. Smilers e Hounds se tornam menos ativos neste nível, mas o ambiente é mortal. Devido ao calor excessivo e umidade extrema, desidratação e o risco biológico são sua maior preocupação. Se você ouvir algo rastejando dentro dos canos, não pare para investigar. No nível 2, a saída é um privilégio para poucos. O nível 3, conhecido como Electrical Station, é onde a esperança começa a desaparecer. Este é um complexo infinito de salas de máquinas, geradores e corredores estreitos repletos de fios de energia. A classificação é nível 2, instável. Este nível está em constante mudança. Relatos contam que corredores que não estão sendo observados parecem se alterar aos poucos. Aqui, os recursos são escassos e o labirinto infinito se torna quase impossível de atravessar. Criaturas são menos presentes neste nível, com relatos de Death Moths sendo avistadas em corredores escuros. O perigo está no ambiente. Um passo em falso pode resultar em eletrocução. Vagar por muito tempo neste nível farão com que seus recursos fiquem mais escassos. No nível 3, cada segundo de hesitação é um convite para o fim. Nível 4. Conhecido como Abandoned Office. Este nível se assemelha a um complexo de escritórios vazio, moderno e aparentemente infinito. A classificação aqui é nível 1, seguro e habitável.
Diferente dos níveis anteriores, o nível 4 é um dos melhores lugares para encontrar suprimentos. É repleto de bebedouros com água potável e máquinas de venda automática funcionais. É o local ideal para estabelecer bases e descansar do horror dos níveis anteriores. O clima deste nível é agradável, sendo possível escutar a chuva no exterior. Bases e comunidades se instalaram neste nível, chegando a centenas de milhares de habitantes. Nível 5, conhecido como Terror Hotel. Este é um complexo infinito de quartos, salões de festas e corredores luxuosos com uma estética vitoriana impecável. A classificação aqui é nível 5, inseguro. O ambiente exala um cheiro forte de mogno e perfume antigo. Embora pareça refinado, o hotel é um labirinto psicológico e auditivo. O som de jazz distante e murmúrios de conversas abafadas ecoam pelas paredes decoradas com papel de parede dourado, mas você nunca encontrará ali a origem do som. Inúmeras vítimas cederam à loucura após passar algumas horas no nível 5. O risco real aqui não é apenas se perder pelos salões. Os relatos indicam inúmeras criaturas vivendo nesse nível. Hounds, Skin Stealers, Wretches, Death Moths e Predatory Windows, mas diferente dos outros níveis, estas criaturas só aparecem atacar se provocadas. O nível 6, conhecido como Lights Out, não é apenas um corredor escuro, mas uma vasta e árida tundra envolta em trevas perpétuas. Aqui, a classificação é nível 3, perigoso. A vegetação está morta e o solo é um labirinto de rochas pontiagudas e fendas profundas que tornam o terreno quase inavegável. Esqueça sua tecnologia. Neste nível, lanternas são apagadas instantaneamente e rádios tornam-se inúteis. Você estará em uma escuridão absoluta, onde obeliscos de pedra com escritas indecifráveis são os únicos marcos em meio ao fedor de grama podre. Mas o verdadeiro horror reside abaixo da superfície. Existe uma rede de corredores subterrâneos úmidos, repletos de mofo e canos enferrujados que vazam uma substância negra viscosa com cheiro de carne em decomposição. Entre alucinações auditivas e o colapso mental causado pela privação sensorial, seu corpo sucumbirá ao microsleep, apagões súbitos de sono. No nível 6, sua mente é consumida aos poucos pela escuridão. Nível 7, conhecido como talassofobia. Este nível se inicia em um bunker de metal enferrujado que flutua imóvel sobre um oceano infinito e gélido. A temperatura da água chega a 4 graus Celsius. A classificação é nível 3, ambiente hostil. O ar aqui é mortal. A névoa espessa que cobre o horizonte não é vapor de água, mas sim resíduos orgânicos e fragmentos microscópicos de ossos expelidos pela única entidade deste lugar. Respirar este pó de cálcio irrita os pulmões e cobre sua pele com um resíduo calcário. Devido à gravidade anômala deste nível, ingerir qualquer quantidade da água pode causar um afogamento, pelo acúmulo de água nos pulmões, pois ela segue sua própria gravidade. Nas profundezas, onde a luz se fragmenta em padrões de erro e falhas espaciais, reside a Coisa, uma criatura colossal de tamanho desconhecido e anatomia distorcida pela gravidade, cujas barbatanas e brânquias crescem em locais aleatórios. A carne dessa criatura pode ser consumida, porém possui um sabor horrível. Nível 8. Um vasto complexo subterrâneo de picos rochosos e tocas profundas conhecido como Cave System. A classificação é nível 3, ambiente hostil. Aqui, a navegação é tão difícil que o nível é considerado imensurável. Poucos entraram em suas profundezas e menos ainda conseguiram retornar. O silêncio não existe no nível 8. Todo ruído ecoa infinitamente pelas paredes rochosas até atingir as águas estagnadas e letais abaixo, poços que permanecem líquidos bem abaixo de 0 graus e onde o risco de afogamento é inexplicavelmente alto. Mas o maior perigo se esconde na escuridão da caverna. As mortes Doptera, insetos predadores que se assemelham a mariposas gigantes,
são atraídas pela luz. Acender uma lanterna é um convite para um ataque do enxame. Troglodyte, aranhas colossais, estão à espreita da sua próxima presa. A escuridão é sua única e mais perigosa aliada. Nível 9. Conhecido como Darkened Suburbs, este é um labirinto infinito de ruas de asfalto e casas residenciais mergulhadas em uma noite eterna. A classificação é nível 4, alta concentração de entidades. Uma névoa espessa e anormal cobre tudo, drenando as cores da sua visão e deixando o mundo em tons de cinza e preto. O ar é úmido, frio e carregado de um silêncio opressor. Aqui, as leis da física não se aplicam. Faixas de pedestres aparecem em lugares impossíveis e estradas de bairro exibem sinalização de rodovias de alta velocidade. Mas o verdadeiro terror não está na geografia, mas no fato de você estar sendo vigiado. Placas estranhas espalhadas pelas cercas ditam regras civis bizarras impostas pela vigilância do bairro. Não faça barulho, não corra, seja um cidadão modelo. Se você violar essas regras, a vigilância, entidades com olhos gigantes que odeiam sinais eletrônicos, irá puni-lo. E nas sombras mais profundas, onde a luz do poste não chega, algo colossal conhecido como The Mangled pode esmagar quarteirões inteiros em um instante. No nível 9, você nunca está sozinho mesmo quando não há ninguém à vista. 10 níveis. 10 camadas de um pesadelo que desafia a lógica, a física e a sanidade. O que começou como um erro na realidade, um simples no-clip fora dos limites, tornou-se uma jornada sem volta pelas entranhas de uma realidade distorcida. Se você se encontrar em um desses lugares, não corra desesperadamente. O pânico atrai o que vive nas sombras. Mantenha a calma, conserve sua água de amêndoas e faça a sua escolha. Qual dos níveis você aceitaria tentar sobreviver pelas próximas 24 horas? E lembre-se, na dúvida, escolha terror.